Brasil é um país de maioria católica. As eleições de 2026 ganharam um forte aliado político, pois os católicos do Brasil são maioria esmagadora dos eleitores. E os católicos penitentes, tementes a Deus, olharão as próprias eleições com um olhar de caridade ao próximo. E com certeza são fiéis aos preceitos da Santa Igreja, que foi representada pelo Santo Padre agora no repouso eterno. A influência católica no Brasil é tão somatória que, mesmo sendo um país laico e de todas as religiões, mantém feriados católicos no calendário nacional, estaduais e municipais. O catolicismo é o único no Brasil a ter suas tradições regidas e aceitas pelo Estado brasileiro, embora respeitando todas as outras religiões. O Brasil é o mais católico, e a Igreja Católica cresceu durante o pontificado do Papa Francisco. E muitos fiéis que migraram para outras religiões estão voltando a serem católicos, depois de experimentarem os extremismos religiosos de seus líderes. Dos 79% de cristãos no Brasil, que somados são 172 milhões e 300 mil fiéis, sendo que 108 milhões e 500 mil são católicos. Desse montante de 79% de cristãos no Brasil, 51% são católicos e apenas 28% são cristãos de outras religiões mais recentes, como os espíritas e os evangélicos. A divisão desses cristãos se deu através de um ato de desobediência e rebeldia de Martinho Lutero no século XVI, quando a Igreja Católica já tinha mais de 1.500 anos de fundação. E tudo de errado que Lutero denunciou naquela época, as igrejas evangélicas de hoje praticam usando a teoria da prosperidade. Lutero era um simples monge que se levantou contra seus líderes. Os monges não são líderes religiosos, eles são uma espécie de ajudantes dentro dos monastérios, mas não são padres. E ajudou com a sua rebelião a criar a alusão dos evangélicos como sendo os novos cristãos. No Brasil, muitas pessoas se apresentam como evangélicas, mas na verdade não são, pois os evangélicos têm suas crenças próprias e nada condiz com a primeira igreja cristã formada nos anos 30, no século I depois de Cristo. O primeiro papa foi o apóstolo Pedro, em quem Jesus confiou a missão de fundamentar a igreja dele na terra e perpetuar a doutrina cristã. E até hoje a Igreja Católica mantém essa tradição papal, sendo que o Papa Francisco foi o Papa de número 266 nessa escala. Ao longo do tempo, tivemos papas conservadores, políticos, que fizeram vistas grossas ao nazismo. Enfim, já tivemos papas de vários modelos. Enquanto que Francisco foi o Papa do diálogo, da fraternidade, da piedade com os mais necessitados. E com um olhar mais cristão do que todos os outros. Uma futura canonização do Papa Francisco seria uma forma de perpetuar os seus feitos e dar exemplos de como viver entre as pessoas sem desmerecê-las. Os eleitores brasileiros que professam a religião católica estão comovidos com a partida do Papa Francisco, e nenhum católico cristão desmereceu seu pontificado. Seu legado em favor dos pobres gerou grande comoção mundial. Com isso, o discurso do Papa Francisco se assemelha ao do próprio Cristo. Também homenageou São Francisco, um grande piedoso que se despiu de tudo para servir o próximo. E com isso, ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. As eleições de 2026 serão decididas a favor daquele que prega a piedade, a fraternidade, a vida e o respeito à diversidade. Não terá espaço para um discurso de ódio ou de destruição. Pode ser que um líder novo apareça para dirigir essa nação, retirando de vez os velhos caciques da direita e da esquerda, pois governar é um ato de fraternidade e não de interesses pessoais. Agora eu conclamo aqui a nação católica a buscar a fraternidade, aos padres, bispos e todos os líderes católicos a pregarem aos seus fiéis a misericórdia, a piedade, a caridade, mas isso com amor, pois sem essas virtudes ninguém verá o seu Deus.